Mensagem número 67, a melhor medida, baseada numa epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4, onde ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E Emmanuel comenta: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a assaltarem-te os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que se te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda a dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e a ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Então, aqui a gente percebe que Emmanuel coloca a paciência como um sustentáculo da nossa evolução espiritual, e não só da nossa evolução espiritual, mas da nossa presença construtiva no mundo. Porque quando ele diz que todo o progresso humano surge da paciência divina e que devemos nos conservar, portanto, na paciência para que possamos fazer o nosso melhor, já fica aí muito claro de que a qualidade da nossa prática no mundo, e em especial da nossa prática espiritual, depende dessa virtude, depende do exercício dessa perfeição chamada de paciência, né? E o que é a paciência? A paciência, em essência, ela é a nossa habilidade de transformarmos o tempo em nosso aliado. Quando nós nos tornamos imediatistas, quando nós queremos que as coisas aconteçam ali naquele momento mesmo em que estamos desejando, nós geramos uma turbulência interna que obscurece a nossa visão e que, portanto, não permite que a nossa ação tenha uma qualidade, uma amplitude e uma profundidade que a tornem eficiente em qualquer coisa, né? Nós sabemos que a paciência ela não serve só para nos sustentar em nossa caminhada espiritual. Nós sabemos que a paciência ela é uma virtude que nos ajuda, inclusive, nas nossas próprias realizações mundanas materiais. Se não soubermos construir as coisas respeitando as etapas que elas precisam seguir, nós não teremos sucesso em nenhum campo da nossa vida. E no campo espiritual não é diferente.
Pelo contrário, o campo espiritual, por ser um campo de dimensão sutil, ele requer ainda um refinamento maior dessa virtude, porque, além de tudo, o progresso espiritual é um progresso de longuíssimo prazo, né? É um progresso que envolve não apenas uma vida, mas inúmeras vidas, incontáveis vidas que nós já vivemos, que ainda viveremos na superfície do planeta. E o interessante é a gente perceber que essa palavra paciência, no original grego, eu fui aqui fazer uma pesquisa para ver alguns comentários sobre a palavra paciência, de comentaristas que têm conhecimento do grego antigo, e eles dizem que essa palavra que aqui é traduzida comumente como paciência para o português, ela vem de um termo grego, que é o termo upomoné, que se compõe de dois radicais, né? Upo, que é sob, e meno, que é permanecer, né? E que, portanto, nos permite interpretá-lo como a capacidade de permanecer sob pressão sem desistir. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, então a paciência, se nós formos lá na origem, né, na origem do texto que foi escrito, como a gente sabe, né, os textos evangélicos e as epístolas foram escritos originalmente em grego antigo, nós vamos perceber que a palavra que hoje é traduzida como paciência, ela traz também em si esse significado de capacidade de permanecer sob pressão sem desistir. Isso é fundamental, pessoal, não é? Na vida, obviamente, né? Por quê? Porque na vida nós estamos sempre sendo submetidos a pressões. Nós estamos sujeitos a frustrações. Nós estamos sujeitos a sofrimentos, a dores e a aflições. E tudo isso são pressões que, se nós não estivermos imbuídos dessa energia de saber permanecer, de saber se sustentar, ainda que sob pressão, sem desistir da nossa meta, sobretudo da nossa meta espiritual de atingir a iluminação, se nós não tivermos isso, nós não conseguimos seguir caminhando, né? E é interessante porque o comentarista, ao falar também dessa palavra upomoné, que é traduzida como paciência, que é o centro aqui do nosso comentário, né, da Epístola de Tiago, ele diz que normalmente essa palavra vem traduzida por paciência ou perseverança, né? Mas nós não temos em português uma palavra que transmita toda a plenitude do seu significado. Entretanto, nós podemos dizer, né, que upomoné, ou seja, paciência em grego antigo, é essa ação de perseverar, de sofrer, suportando calma e heroicamente as dificuldades e os desafios da vida, né? Então percebam que essa paciência de que fala Tiago aqui, ela é uma virtude que nos coloca na condição de transformarmos a adversidade em triunfo, que é o grande ensinamento de Jesus. Jesus transformou a adversidade da sua crucificação num triunfo que é a simbologia, né, que trouxe para nós esse seu sacrifício, de que o Espírito tem recursos, né? O Espírito eterno, né? O Espírito, a nossa essência mais profunda, tem recursos para enfrentar as maiores dificuldades e transformá-las em luz, e transformá-las em paz, transformá-las em harmonia e em sabedoria, né? Portanto, nós poderíamos dizer que o centro dessa nossa mensagem de hoje, a paciência, ela é uma das qualidades imprescindíveis ao nosso desenvolvimento espiritual pleno. Nós não conseguiremos atingir a plenitude espiritual, ou seja, a perfeição espiritual, se não tivermos essa qualidade de lidar serena e tranquilamente com as circunstâncias desfavoráveis
e adversas. Porque nós sabemos que dentro da doutrina espírita, adversidade, dificuldade, significa nada mais, nada menos do que oportunidades de crescimento. Significa nada mais, nada menos do que provas que são colocadas em nosso caminho, para que nós, ao lidarmos com elas, desenvolvamos as habilidades que nos conduzirão com mais rapidez à nossa iluminação, à perfeição espiritual completa. Né? É por isso que a epístola de Tiago, que nós que Emmanuel comenta, né, e que é a epígrafe dessa mensagem, ela diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Ou seja, paciência está diretamente ligada à perfeição, completude. Não tem como nós completarmos tarefas, e sobretudo a tarefa da nossa própria evolução espiritual, se não formos pacientes, ou seja, se não tivermos a inteligência de saber que todo processo demanda etapas e que, portanto, todo processo demanda a construção de estratégias, né, de resiliência, né, que é essa capacidade de resistir, né, a circunstâncias mais desfavoráveis. Ou seja, todo processo ele requer que a gente tenha essa capacidade, né, de perceber quais são as etapas a serem seguidas, né, saber esperar a maturação de cada uma delas e saber também traçar estratégias para não só seguir essas etapas, mas para também recalcular rotas quando as coisas não saírem de acordo com aquilo que nós planejamos, o que, aliás, acontece com muita frequência, né? A vida não transcorre de acordo com os nossos planos, de um modo geral, né? Ela tem o seu próprio movimento e nós temos que nos harmonizar com esse movimento. E a paciência é uma ferramenta indispensável para essa harmonização com os movimentos da vida. O imediatismo, ele nos distancia do fluxo natural da vida. Então, a passagem da epístola de Tiago, ela coloca como centro da nossa caminhada espiritual, ou se não como centro, como uma das virtudes, né, ou uma perfeição indispensável à nossa caminhada espiritual, é a paciência, né? Ou seja, essa capacidade, né, de nos harmonizarmos com o fluxo natural da vida e de nos capacitarmos, né, a seguir as etapas de forma natural e relaxada, né? As etapas de todos os processos pelos quais precisamos passar de forma natural e relaxada. E aqui, quando a gente vê o comentário de Emmanuel, a gente poderia dividi-lo em 4 partes diferentes, né? Na primeira parte, que são ali os 2 primeiros parágrafos, ele nos alerta para o fato de que as nossas maiores vulnerabilidades, né, ou pelo menos a raiz das nossas maiores vulnerabilidades, não estão necessariamente nas nossas limitações físicas, né, nos problemas do nosso corpo denso, mas sim no mais íntimo da nossa psique, né? Ou seja, ele fala aqui que o nosso problema não são os micróbios que atacam o nosso organismo, os nossos tecidos, né? Mas sim aqueles agentes mentais, que nós poderíamos chamar inclusive de marcas mentais, que atormentam as fibras da nossa alma, né? Ou seja, a preocupação e a ansiedade, por exemplo, são 2 agentes mentais inquietantes, são 2 agentes mentais extremamente negativos, porque eles bloqueiam o nosso acesso à paciência, né? A ansiedade e a preocupação, elas normalmente estão ligadas a desejos imediatistas, né? Aquela vontade de que as coisas se realizem
num passe de mágica e não a partir de um processo de construção inteligente. Então, o primeiro alerta de Emmanuel na mensagem é para que nós vigiemos esse mundo sutil interno, né? Essas marcas mentais internas, né? Que estejamos atentos, vigilantes, conforme nos recomenda Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Ou seja, precisamos estar vigilantes para não cairmos na tentação desse imediatismo grosseiro, né? Desse imediatismo artificial, né? Que não consegue se harmonizar com os movimentos da vida, interpretá-los e segui-los de forma suave, como diz Jesus, né? Leve e suave. Então, nessa primeira parte do comentário, Emmanuel nos alerta para isso, né? Para que prestemos mais atenção nos sofrimentos da alma do que propriamente nas doenças vulgares do corpo. E na segunda parte, ele vai ali enumerar várias contrariedades pelas quais nós passamos na nossa vida cotidiana, né? Ele lembra aqui do episódio onde a gente muitas vezes acorda ainda tentando reharmonizar a nossa energia sofrida do dia anterior e já se depara muitas vezes com a irritação de familiares incompreensivos, como ele diz aqui, né? Um outro exemplo que ele dá também de desafios cotidianos à nossa paciência, né? É quando nós ali estamos nos esforçando para dar explicações ou dizer palavras que tragam tranquilidade e nem terminamos ainda de falar e já alguém começa a malsinar a nossa palavra, a falar mal daquilo que dissemos, complicando as questões que já estavam complicadas e que nós estávamos tentando descomplicar. Vejam como os exemplos de Emmanuel são bem concretos, né? Porque a gente vai aqui mencionando, vai lendo e vai percebendo que é uma descrição da nossa vida comum, é uma descrição da nossa vida ordinária, né? Porque ele cita também aqui o exemplo daquele momento em que nós estamos ali nos movimentando no mundo com sinceridade, com a motivação correta, com a motivação de ajudar, né? de dar apoio, e mesmo assim pessoas às vezes nos criticam, né? Falando mal de nós ou dizendo qualquer coisa que não corresponde, digamos assim, à realidade das nossas verdadeiras intenções. E por fim, ele ainda cita o exemplo, né, desafiador daquele momento em que nós estamos nos empenhando em oferecer carinho, com desinteresse, né, cultivando amor, né, por aqueles que nos circundam, e quando vamos ver, estamos sendo objetos de uma ingratidão que envenena os nossos melhores gestos. Só que veja, a ingratidão só envenena os nossos melhores gestos se nós estivermos vulneráveis. E aí o antídoto para que não fiquemos vulneráveis à ingratidão, qual é? A paciência, que é o centro da nossa mensagem. É o saber tolerar, é o saber suportar, é o saber que cada um tem seu tempo, que nem todos caminham no mesmo ritmo, que nem todos têm a mesma compreensão e a mesma visão da vida, e que, portanto, não devemos ficar esperando reconhecimento, não devemos ficar esperando elogios, porque a verdadeira a motivação correta para atuar no mundo é aquela que atua com desinteresse, né? Desinteresse aí não significa apenas desinteresse material, mas é o desinteresse também de um afago, digamos assim, espiritual, né? Ou seja, é o desinteresse também de ser reconhecido, é o desinteresse também de ser elogiado, né? É o desinteresse de que as pessoas reconheçam os nossos esforços. Não, a motivação correta ela não age com essa intenção. Ela age livre de todo e qualquer subterfúgio, né? E é por isso que quem cultiva a paciência
é capaz de fazer aquilo que Emmanuel nos recomenda aqui quando vai caminhando para o final do seu comentário, né? Ao dizer que à frente de qualquer dificuldade não devemos nos lastimar nem desfalecer. Diante da perturbação, devemos usar a paciência como a melhor medida. Por quê? Porque se tivermos paciência, né, à frente de toda dificuldade, não haverá motivo para reclamação, não haverá motivo para desânimo. Porque nós olharemos para aquela situação e, pelo contrário, mantendo uma visão ampla, mantendo uma visão profunda e espiritual da realidade, nosso coração, né, se encherá de gratidão por tudo aquilo que está acontecendo, porque o momento, pela sua qualidade desafiadora, nos oferece justamente uma oportunidade de desenvolvermos essa habilidade tão preciosa que é essa capacidade de perseverar, né? Essa capacidade de suportar todo e qualquer obstáculo sem desistir de crescer a cada dia, sem desistir de dar um passo a mais nos degraus dessa escada infinita que vai nos conduzir e que já está nos conduzindo à perfeição espiritual completa, absoluta e insuperável.